Para você que está ligado na Rádio Nama FM, você que nos acompanha pelo Facebook, você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que nos acompanha pelas várias plataformas de podcast, Spotify, Deezer, você que está no Apple Podcast, Google Podcast, você que está em qualquer canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, coordeno este projeto de extensão que já tem 8 anos na Rádio Nama, sempre levando para você discussões de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. São 8 anos que estamos na Rádio Nama e durante a pandemia a gente também migrou para essas plataformas digitais a fim de possibilitar que a gente alcance cada vez mais ouvintes e espectadores. E por isso nós viemos aqui para essa plataforma do StreamYard levar para você discussões interessantíssimas de cunho internacional. E como você sabe, a cada programa a gente tem um tema diferente, um tema instigante, um tema importante. E hoje não poderia ficar de fora um tema muito importante. Eu estou me referindo à questão da moda, da indústria da moda e seus desafios sociais. Um tema muito interessante, uma interface entre relações internacionais e moda. E para falar desse tema tão importante, eu queria convidar, dar as boas-vindas para a professora Lara Darraz. Ela é mestre em têxtil e moda pelo programa de pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, na Universidade de São Paulo. Ela é especialista em moda e criação pela Faculdade Santa Marcelina, especialista em design de calçados e bolsas pelo Instituto Europeu de Design e bacharel em moda pela Universidade da Amazônia, e atualmente a professora Lara é a coordenadora do curso de moda da Universidade da Amazônia. Professora Lara, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, professor Mário Tito, obrigada pelo convite, agradeço, é uma honra participar do programa Globalizando, que é uma iniciativa fantástica, agradeço também aos meninos que fazem o programa Globalizando acontecer. Eu estava comentando com eles que foi muito fácil chegar até aqui, porque eu fui muito bem orientada pelos seus alunos, e tenho certeza que vai ser um sucesso graças a esse trabalho primoroso que o senhor e eles desenvolvem conjuntos. Maravilha, nós vamos falar muito com a professora Lara no programa de hoje, e eu não faço o programa sozinho, tem sempre uma equipe maravilhosa fazendo o programa junto comigo. A propósito de pessoas maravilhosas, começar logo com a grande fã que faz a interface entre relações internacionais e moda. Eu estou me referindo à acadêmica agora já do 8º semestre, Sara Tavares. Tudo bem, Sara? Tudo ótimo, professor Mário Tito. Olá, professora Lara, é um prazer ter a senhora aqui hoje no Globalizando. Oi, Eduardo e Isis. Olá, você também que está nos assistindo, nos ouvindo. Se você quiser acompanhar mais conteúdo do programa Globalizando, nos segue nas redes sociais. Nosso Facebook é Programa Globalizando. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar lá para a gente também, que nós vamos responder aqui. Legal, Sara, seja bem-vinda. Quero dar as boas-vindas também ao líder da equipe de conteúdos do programa Globalizando, acadêmico do 8º semestre de Relações Internacionais, Eduardo Oliveira. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá, professor Mário Tito, é sempre uma honra estar aqui no Globalizando. Toda semana a gente traz um tema especial e hoje não podia ser diferente. Moda, né? A gente pensa que relações internacionais está nos livros, mas relações internacionais está em tudo e moda não podia, né, estar de fora. Seja muito bem-vinda, professora Lara. Eu estava falando para ela que o convite já está estendido para outros programas, porque a gente vai conversando, né, professora? Isis, Sara, um prazer tê-las aqui na condução junto comigo, e você que está nos acompanhando em mais um sábado, né? Então, se você tiver uma pergunta, um comentário, é só ir lá no nosso Twitter, @pglobalizando. Legal, Eduardo, seja bem-vindo. E também, completando com excelência a nossa equipe de locutores, está a internacionalista Isis Maíra. Isis, seja bem-vinda. Oi, professor Tito. Olá, todo mundo que está assistindo a gente pelo nosso canal do Facebook. É sempre um prazer estar aqui colaborando para a apresentação do Globalizando. Professora Lara, seja muito bem-vinda, que possamos ter uma conversa, um debate muito firme hoje aqui, vai ser muito legal. Estou muito empolgada. Legal, Isis, legal, Eduardo, legal, Sara. E, professora Lara, eu quero logo começar a nossa conversa dizendo o seguinte:
falar de moda não é só falar de passarela, não é só falar de roupa, tem um mundo por trás da questão da moda, né, professora? Com certeza, a moda ela é um campo de estudo e atuação multidisciplinar, né, que, claro, versa, né, nós que somos do curso de moda, a gente está sob as diretrizes do design, mas a moda ela tem investigações antropológicas, sociológicas, psicológicas, né, e econômicas, tudo envolve a moda, porque é uma das maiores indústrias que emprega e que, infelizmente, também polui no mundo. A gente está aqui para falar de algumas coisas disso. Recentemente, nós tivemos a Semana Slow Fashion, que contou com a participação brilhante aí do professor Mário Tito conosco, exatamente para pensar a moda nesse caráter multidisciplinar. A moda ela é um fenômeno social e não apenas uma constante renovação de tendências de estilo, né? Ela envolve toda uma questão comportamental e ela reflete, com certeza, o seu tempo e a sua sociedade. Não tenha dúvidas. Legal, professora Lara vai estar conosco no programa Globalizando. Tem comentários chegando. Verena, põe para a gente aí os comentários para a gente logo começar com tudo o programa Globalizando de hoje. A Verena também está estreando hoje na direção do programa. A Agatha Poliani está dizendo o seguinte: incrível ver como o RI se interliga com tantos temas, sempre arrasando nas abordagens. Obrigado, viu, Agatha? O Vitor Calderaro está dando boa tarde. Vitor, seja bem-vindo, inclusive, ao Globalizando. A Letícia Yucari está dizendo que tema incrível, show de bola. E também a Larissa Schoenberg está dizendo o seguinte: égua, que assunto incrível para ser debatido no programa. Tinha muita gente ansiosa esperando por esse tema. Parabéns ao programa e à convidada maravilhosa. Obrigado, Larissa. Vamos logo começar então, Sara. Vou dar para você, né, essa oportunidade de conversar com a professora Lara. Professora, a gente já tem as nossas perguntas aqui que foram mandadas para o Globalizando, mas antes eu queria fazer uma pergunta rápida para a senhora, que eu percebo que a indústria da moda ela tem um ciclo de 20 anos, mais ou menos. Só que, atualmente, as tendências parecem que estão passando cada vez mais rápido. A senhora acha que isso é verdade? E o que isso significa para as pessoas que trabalham na indústria da moda, para o meio ambiente? A senhora pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Com certeza. Obrigada, Sara. Sara, na verdade, a indústria da moda ela não é tão recente assim. Esse ciclo de renovação ele não demonstra só de 20 anos atrás. Ele vem, na verdade, desde o início da Idade Moderna, desde o início que nós começamos a ter diferenciação de gênero, desde o início que nós tivemos uma classe burguesa emergindo e uma nobreza com necessidade de distinguir, porque a burguesia tinha um poder de consumo maior ou igual que o dos nobres que estavam em decadência. Então, para se diferenciar, havia essa constante renovação. Inclusive, o rei Luís XIV, né, assim como outros monarcas e depois chefes de Estado da França, estimularam muitas regras de costume muito rígidas para a sua corte, para a sua nobreza e para as mulheres da alta sociedade, exatamente para estimular esse consumo têxtil. E a renovação também estava, né, numa dessas regras que estimulava o consumo. Então, a pessoa só podia usar um número limitado de vezes. Mas a moda ela surge dessa constante assimilação e saturação de estéticas, estilos, comportamentos. Normalmente começa por um grupo de vanguarda. E desde a década de 60, quando a gente tem aí a geração baby boomer, né, que agora com essa questão do cringe, da geração millennial aí, que tomou as redes sociais, na verdade, desde a geração baby boomer, a gente tem a consolidação do comportamento jovem, porque antes a pessoa saía da infância e ela já era um mini adulto, né? Não existia essa questão de comportamento jovem. Então, a partir desse momento, que coincide com a formação da contracultura, de movimentos artísticos, né, que procuravam aí se opor ao que estava estabelecido, a gente tem essa ascensão a moda ela vira, ela sai de um sistema que nós chamamos de gotejamento, que vem das camadas exclusivas de cima para baixo, e passa para o que a gente chama de bubble up, que é o borbulhamento. Então, ela vai de baixo para cima, né, vindo das camadas jovens. Os jovens passaram a ser a vanguarda da moda. E conforme, nós estamos envelhecendo constantemente, então os jovens vão, né, mudando isso, a juventude muda muito rápido. E as tendências estão se acelerando porque o fluxo de informação se acelerou, né? Então nós temos jovens
multifacetados, múltiplos. A gente já não tem como na década de 80, que a gente tinha casinhas onde você se encaixava. Hoje, os seres humanos, eles querem ser plurais, eles se identificam com uma pluralidade de estilos, de comportamentos, e as tendências, elas têm que contemplar essas pessoas. A indústria não é boba. Então, ela tenta abrir um leque maior e se renovar constantemente até para manter o consumo aquecido e manter esses jovens interessados. E a senhora estava falando de como a moda afeta as pessoas, né? Eu vou aproveitar e fazer a pergunta do Zaqueu Honorato, ele mandou lá pelo Twitter, @Globalizando, e ele quer saber de que forma a moda reflete as transformações sociais, especialmente em relação às mudanças no que tange os direitos e emancipação feminina. A moda, ela reflete totalmente. Veja bem, a roupa para a mulher, ela começa a se distinguir, como eu falei, por volta do início da Idade Moderna, onde a gente começa a ter uma diferenciação de gênero, porque antes isso não havia muito. E quem começou a se diferenciar, na verdade, foram os jovens. Então, aos poucos, a mulher foi virando um estandarte do poder daquele homem, um estandarte do poder daquela nobreza, daquela família. A gente tem a Maria Antonieta como um grande símbolo disso, né, de uma mulher aí difundindo os tecidos, os estilos, e inclusive ela escandaliza a corte francesa quando ela opta por estilos ingleses no seu vestir, o que é considerado nada patriótico e inadequado, né, para a mulher de um chefe de Estado. E a emancipação, e aí falando de nós, mulheres comuns, isso está ligado às nosso processo. Se a gente pensar no movimento sufragista do início do século XX, né, as saias foram encurtando, e isso era um escândalo. Se a gente pensar na mini saia, é um outro momento que coincide exatamente com aquela contracultura jovem que eu vinha falando, da emancipação sexual da mulher, né, do domínio do corpo da mulher. E cada vez mais a gente vem vendo, né, as roupas, elas comunicam muito do que nós estamos vivendo. Existem até estudos que comentam como a moda tende a ficar mais exacerbada em momentos de crise econômica, né? Apenas durante a Segunda Guerra, que foi um momento de crise, que nós tivemos roupas mais sóbrias, mas era por conta da escassez de insumos, né? Nos demais momentos, a tendência era a moda subverter aquele momento difícil. E as mulheres, como são, né, as maiores consumidoras da informação de moda, elas acabam sendo um bom indicativo. Assim, o vestuário feminino, ele é bem pontual em relação a essa mudança que nós passamos. Hoje em dia, a gente já vai entrando em pauta as questões da dissolução dessa concepção de um gênero binário. Então, mais uma vez, nós estamos passando por transformações. O vestuário feminino, ele vem perdendo, né, aquela força de enclausurar a mulher em saltos, né? A gente teve a libertação dos espartilhos também no início do século XX. Então, reflete, com certeza, toda a nossa transformação, todos os eventos da nossa sociedade estão inseridos no Código do Vestir. Legal, professora Lara D'Arraza está com a gente aqui no programa Globalizando, e a gente vai continuar, porque a gente faz sempre uma viagem pelo mundo da notícia. Isis Maíra, você. Bom, pessoal, o programa Globalizando sempre busca, né, notícias e histórias que estão acontecendo ao redor do mundo para a gente começar esse debate e mostrar que tudo está interligado, né? Tem uma notícia aqui que a gente pegou do jornal Arab News da Arábia Saudita, que fala que 15 jovens imigrantes refugiados na Itália terão a chance de iniciar a carreira no mundo da moda através do programa Moda Merece o Mundo, uma iniciativa da Câmara Nacional da Moda Italiana que busca dar novas vidas para estas pessoas. O que é muito interessante, né? Aí a galera veio para complementar. E a moda, ela geralmente diz respeito a estilos que são populares em diferentes momentos históricos. Por isso, ela está em constante transformação, podendo trazer de volta tendências antigas ou criar peças totalmente novas de acordo com as demandas da época. A busca constante de dos estilistas é desenvolver algo diferente das gerações anteriores, quase como uma forma de manifestar uma oposição à cultura vigente. Além de expressar rebeldia, a moda também se alinha às demandas de cada tempo, como resultado de mudanças sociais.
É interessante a fala da Isis e da Sara, porque nos coloca numa condição, professora, ainda para terminar esse primeiro bloco já, objetivamente para terminar, assim, como é que a gente pode tratar a questão da moda considerando as desigualdades sociais, econômicas e tal, porque às vezes fica uma coisa meio elitista, né? Mudar de roupa o tempo todo, essas coisas. Sim, com certeza. A gente não pode deixar de esclarecer isso e de assumir mesmo a culpa. A moda ela é ainda muito excludente e ela vem revendo seus próprios conceitos. Como eu falei, né, as próprias tendências, elas por muito tempo eram de um jeito elitista, que vinha de uma camada exclusiva, né, um consumo exclusivo, e até hoje nós olhamos muito para as grandes maisons, né, tentando nos espelhar, uma roupa que nós não somos capazes de consumir. Mas, para além disso, a moda, falando sobre o que a Isis colocou, a notícia, a moda é uma das indústrias que mais emprega pessoas no mundo. Né? A gente precisa apenas ser mais plural, mais consciente, mais ético com esses trabalhadores, porque o grande problema, né, da moda nesse sentido é a forma com que vem sendo trabalhado, exatamente para que as grandes corporações tenham muito lucro, para que haja uma renovação constante de tendências. Então, você massifica a produção, você claramente cai a qualidade do que você está produzindo, cai a qualidade de vida, os locais de trabalho são precários. Então, a moda ela está se revendo, ela está se reestruturando, porque chegamos a um ponto de inflexão que ou as coisas mudam ou não vai mais ter como a gente falar de moda daqui a alguns anos, porque a situação é crítica, estamos num momento bem crítico disso. E aí, professor, eu peço desculpas que a sua pergunta me fugiu, porque eu acho que eu tangenciei um pouco aqui na resposta. Não, mas a gente vai voltar, não se preocupe que a gente vai... Essa temática a gente vai voltar, eu estava falando de desigualdade social, questão econômica, a gente vai voltar na continuidade do programa, porque a conversa é muito boa e fica sempre alguma coisa para falar, isso é muito bom. Nós estamos conversando aqui no programa Globalizando de hoje com a professora Lara Darraz, além dela ser coordenadora do curso de moda da UNAMA, ela é mestre em têxtil e moda pelo programa de pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Pois é, e tem gente comentando o nosso programa. Verena, põe aí pra gente. Olha só, o Sérgio Salles está colocando assim, estava super ansioso para esse programa, Globalizando sempre trazendo temas e convidados maravilhosos, parabéns à equipe, obrigado Sérgio, e o Vitor está dizendo, bate-papo de hoje promete análises incríveis, parabéns ao programa, muito bom. A Luísa Veiga diz o seguinte, é muito curioso ver que contexto como guerra, crescimento de indústria também trouxeram elementos como bota e jeans. Legal, Luísa, obrigado pela sua colocação. E ela diz assim, incrível a resposta da professora, até hoje as mulheres precisam lutar para vestirem o que querem. Amando o programa. Obrigado, Luísa Veiga. E a Maria Clara Montenegro está dizendo painel incrível. Obrigado, Montenegro. Olha só, e vamos para o segundo bloco do nosso programa e a gente vai logo retomando com perguntas que estão chegando, não é isso, Isis? Tem sim, tem pergunta lá no nosso Instagram, que é @programa Globalizando. Se você quiser nos acompanhar lá, fique ligado, porque tem muitas coisas, muitas novidades, a gente posta tudinho lá. Então você pode seguir a gente lá. E, primeiramente, eu gostaria de... a gente falou isso, a professora citou no início do programa, e eu gostaria de retomar, pedisse para ela retomar, sobre o significado do slow fashion, incorporando justamente com a pergunta da Sabrina Moraes, que fala qual é a importância do slow fashion para a sociedade. Aí, se a senhora pudesse explicar para a gente que está acompanhando aqui, seria ótimo. Certo. O slow fashion é um conjunto de práticas que vem em oposição ao fast fashion, né? Quando eu entrei na faculdade de moda, o fast fashion era tido como o futuro da moda porque ele democratizava as tendências e as informações. O problema é que ao longo de muito pouco tempo ficou claro que ele é insustentável, ele é muito lucrativo, mas ele é insustentável, porque ele produz uma quantidade de lixo absurda, uma quantidade de roupas que ficam rapidamente obsoletas e
foram surgindo os escândalos de trabalhadores em condições análogas que prestavam serviço para essa indústria. Então surge o movimento Slow Fashion, que é um grande guarda-chuva, na verdade, da sustentabilidade na moda, né? E aí temos a cultura slow, que é a cultura de consumir de modo mais inteligente, consciente e devagar. Nós temos o upcycling, que é o hábito de renovar roupas pré-existentes. Nós temos a prática do zero waste, que é da parte dos designers, né? A programação da construção de uma roupa para que gere o mínimo de resíduos possíveis, para que gere o mínimo de descarte de insumos. Nós temos, né, a preocupação com a ética, com uma fabricação ética, da transparência dos processos produtivos das marcas. Então, tudo isso está dentro desse grande guarda-chuva. O Slow Fashion, né, faz essa troca, e é isso. O Slow Fashion ele conversa muito com o consumidor, conosco, né? Diferente, por exemplo, do Zero Waste, que ele é mais voltado para a produção, ele vem te colocar para pensar, mas será que você precisa comprar tantas roupas assim, com tanta frequência? Será que o que você já tem no seu guarda-roupa não é o suficiente, não é passível de renovação, de estilização? Será que o consumo de brechós não é uma prática muito mais sustentável? Inclusive, eles têm uma frase maravilhosa que diz assim: o tecido mais sustentável que tem, a roupa mais sustentável, ecologicamente correta que tem, é a roupa que já existe no seu guarda-roupa. É a roupa que já está no brechó. Para que você possa consumir e evitar essa geração, né, de lixo e descarte constante. Muito legal, professora Lara. Inclusive, né, Eduardo, o que ela está falando é muito interessante porque mexe também com, mais do que slow fashion, com slow life, né? A gente já acostumou numa vida muito rápida, o comer rápido, o viver rápido. E aí, Eduardo, a gente dá a volta no mundo da notícia exatamente para trabalhar um pouco esses conceitos, né, Eduardo? Exatamente, como a professora estava bem dizendo, a moda ela vai para muito além do que passarela, então tem toda uma discussão social referente a isso. E a gente vai agora para a nossa segunda viagem da notícia, um dos diferenciais do Globalizando, inclusive. A gente vai agora para o jornal Vogue India, que fala o seguinte: coletivo totalmente feminino defende uma moda mais sustentável. Saheli Woman é o nome do coletivo que estimula a produção das mulheres locais da província de Rajastão, na Índia, para se construir a indústria mais sustentável e humana para quem trabalha dentro dela. Muito interessante, não é, Sara? Isso, e a professora estava falando que o slow fashion, né, é a contrapartida do fast fashion, né? A moda rápida é uma das formas que atende aos interesses econômicos das grandes indústrias do setor. Esse é um modelo de negócio caracterizado pela rapidez na produção, aumentando a cultura do consumo. Assim, as grandes corporações se valem das economias de baixo custo para aumentar seus lucros, e mesmo que algumas marcas falem de direitos humanos e trabalhistas, muitas delas mascaram uma realidade cruel de exploração no mundo da moda em prol do desenvolvimento econômico dessas corporações. E, Sara, uma coisa que eu acho bem legal, que junto ao que o Eduardo falou e que a Sara também, viu, professora, é um pouco essa questão que está por trás, né? O que não se vê no mundo da moda, né? Não se vê toda essa exploração e que, de alguma forma, aquela roupa de marca que está lá no shopping, na verdade, foi fruto de uma exploração tremenda. Isso é um tema, inclusive o coração do nosso programa é sobre isso, professora. Como refletir sobre essas questões? Podemos refletir de várias formas, enquanto consumidores, né, de ser mais atentos, mais exigentes, mais conscientes em relação ao que consumimos, e aí, aproveitando o gancho do coletivo de mulheres da Índia, o consumo da moda local e autoral, ele também faz parte da cultura slow fashion, né, e Belém, o contexto da Amazônia, ele está completamente inserido nisso, porque nós até temos uma indústria têxtil, mas ela é muito mais voltada para uniformes, porque Belém é uma cidade de serviços, né? A roupa com informação de moda, o fashion, ele quase, em sua totalidade, é feito por pequenas e microempresas, né, dentro de uma cultura muito mais devagar, dentro da cultura slow, né, feito por pessoas, por cooperativas, por mulheres,
quase sempre, em sua grande maioria. Então, o consumo local e autoral, ele também é uma das formas da gente engrossar esse caldo da sustentabilidade, e ele é um fator de mudança social. A partir do momento que você estimula cooperativas, você capacita essas mulheres para ter sua renda, né? Você capacita essas mulheres para terem consciência do valor do que elas estão produzindo, para que elas cobrem melhor sobre o produto, para o valor, né, de um produto com toda uma identidade cultural, regional. Tudo isso é um fator de transformação social, principalmente de mulheres, né, que normalmente são as que trabalham na indústria como costureiras, homens normalmente trabalham como cortadores, com as máquinas mais pesadas, mas ela é um fator, né, que pode ser um fator de mudança social. A gente tem inúmeros casos no Brasil de cooperativas de mulheres, e é muito parecido com a indústria da beleza, que nós temos um pouco mais de conhecimento, mas as transformações são as mesmas. E, assim, a indústria da beleza, a gente vem atenta, né, falando do que o professor falou, nós estamos atentos a empresas que só se preocupam em ser diversas na sua propaganda e não oferecem produtos diversificados, não tem um quadro de funcionários de fato diversificado. A mesma coisa serve para a moda. Você pode clamar coisas, você pode até se propor a não usar determinados materiais poluentes, mas se as suas práticas, né, se o que você oferta não está conversando, o consumidor vai sentir. E aí as gerações mais jovens, principalmente a geração Z, é uma geração muito mais atenta, inclusive, a isso. Legal. Sara, você tem pergunta, né, Sara? Sim, professora, ontem eu estava lendo sobre gentrificação no mercado imobiliário e me deixou pensando sobre moda. Tem uma prática que está sendo muito comum agora dentro da indústria da moda, que a gente estava falando sobre brechó e como é uma prática do slow fashion, e eu estou vendo pessoas de classe média comprando aos montes roupas de brechós que são originalmente para o público, para a população mais pobres e para populações de minorias étnicas. Eu estou vendo crescendo as pessoas comprando muito dentro do brechó e vendendo as roupas 5 vezes mais caras. A senhora acha que isso pode se tornar um problema dentro do slow fashion, porque as pessoas estão fazendo isso e disfarçando como se fosse uma prática ética, mas o que é claro não é. A senhora acha que isso deve ser uma preocupação nossa e que pode fazer uma circulação que acabe sendo o fast fashion a única maneira de comprar barato se isso continuar? Não. O que eu vejo, existem 2 tipos, na verdade, de prática de brechó. A primeira é o brechó como conhecemos, são roupas já usadas de segunda mão ou com pequenos defeitos, ou enfim, são roupas que a gente compra por muito mais barato. Existem brechós, infelizmente, que o conceito de brechó de luxo, para mim, ele é no mínimo contraditório, né? Por conta disso. O luxo é curadoria, tudo mais, mas a verdade é que os preços ainda são muito altos e excludentes. Mas nós temos também uma outra prática que acaba valorizando o preço de uma roupa de brechó, que é o upcycling. Né? O upcycling é você pegar, são designers que pegam roupas de brechó e, de alguma forma, interferem, trazendo novas informações de moda para a roupa. Então, ao invés de usar insumos, novos tecidos, novas linhas, não, eles já trabalham com o que existe e eles transformam aquela roupa. E por conta de todo o trabalho de designer que foi feito, ela agrega valor. Então, ela vai ser mais cara do que a roupa de brechó in natura, vamos dizer assim. Mas sim, tem que se ter cuidado e a gente tem que ficar atento, né, para não apoiar esse tipo de prática. E eu acredito que, assim, conforme nós vamos nos conscientizando, isso tende a melhorar, tendemos a ficar mais atentos. E é muito interessante a informação que tu trazes da classe média e das classes mais baixas trazerem isso, porque sim, infelizmente, o conceito, por exemplo, de cultura slow, ele ainda está um pouco distante dessas realidades. A gente tem, de fato, como eu falei, jovens mais interessados nisso, mas às vezes isso ainda não chegou em todas as camadas da sociedade e assim, a pessoa não teve nem acesso
a essa informação. Ainda tem também a questão aspiracional de toda uma cultura que nós pregamos, né, do consumo do fast fashion, das roupas de luxo, que essas camadas, quando começam a ter poder de compra, elas querem fazer parte disso também. Então, imagina, agora que eu estou podendo, vem uma conversa totalmente diferente dizendo que eu vou ter que comprar de brechó, que eu não vou poder consumir, que eu não vou poder aderir às tendências de moda, que o ideal é eu comprar roupa já usada, sendo que eu fiz isso uma boa parte da minha vida, mas não porque eu queria, era porque era necessário. Né? Então, a gente precisa... É muito complexo ainda o contexto. É muito complexo essa questão toda. E como tudo na vida, como toda boa prática que começa a se consolidar, ela vai levar um tempo, vão surgir coisas problemáticas, vamos problematizar. Essa é uma problematização muito válida, né? Porque é claro que o fast fashion vai proclamar as suas vantagens aí frente, né, a essas novas tendências de consumo, e essa, de fato, pode ser uma delas. Legal, professora Lara da Haas, conosco no programa Globalizando. Ela é a coordenadora do curso de moda da UNAMA, da Universidade da Amazônia. E eu quero logo pedir para a Verena colocar, os comentários, porque tem gente comentando o nosso programa. A Lorena Carneiro está dizendo o seguinte: e mais uma vez, vemos a importância da agricultura familiar, pois muitos produtos servem também para a confecção de roupas e acessórios, como pele de peixes e algodão orgânico. Viva o Eco Fashion! Obrigado, viu, Lorena? A Paula Castro está dizendo, amando a discussão de hoje. Parabéns à equipe do Globalizando por trazer essa temática sensacional e que muito precisa ser abordada. Muito obrigado, viu, Paula? Nosso programa está maravilhoso, a gente tem que tentar manter o tempo, senão a gente vai estourar toda a nossa programação de tempo. O Lucas está louco aqui com o cronômetro. Vamos então para o terceiro bloco do nosso programa. Sara, agora é com você. Apresente a pergunta, por favor. Aliás, não, desculpa. Eduardo Oliveira. Bom, professora, muitas perguntas aqui, como eu lhe falei, vão ter muitos outros programas para a gente discutir, mas a Sara Correia, lá do Instagram, está perguntando o seguinte: pode-se dizer que a moda e a política estão relacionadas? O modo de se vestir pode ser utilizado como uma estratégia política? É da pergunta boa, viu? O que a senhora acha? Com certeza, não tenha dúvida. Vestir é um ato político. E por exemplo, se a gente pensar em grupos que estão agora, né, lutando pela sua identidade, lutando pela sua existência, eles têm uma iconografia, né, um código do vestir muito forte. A gente teve toda uma discussão de alguns anos atrás sobre a apropriação cultural através do uso do turbante por mulheres brancas. A Farm, que é ela causou polêmica quando ela fez uma coleção inspirada na Iemanjá, mas se utilizou de modelos brancas para vestindo a coleção. Então, vestir é um ato político, é um ato de resistência. O modo como você se veste, ele pode incomodar, ele pode trazer questionamento. Nós temos grupos, principalmente LGBTQIA+, né, que, inclusive, tem no seu vestir um ato de resistência. Nós temos mulheres, né, valorizando o seu corpo. Nós temos, por exemplo, o movimento Body Positive, que é o culto, né, a aceitação do corpo, também passa pelo vestir, também passa pelo se mostrar, também passa pelo ficar nu. Isso faz parte da moda, não é só o cobrir, é o mostrar também. Então, a moda está o tempo inteiro conversando com coisas pertinentes ao seu tema. Sem contar que, assim, nós tivemos ao longo de toda a história movimentos que, por exemplo, o movimento punk, ele tinha um caráter social, né? Ele veio do proletariado, mas ele tinha uma estética de moda muito forte também. Então, eles estão sempre juntos e de mão dadas, assim. É muito inocente, é ingênua a pessoa que acha que a moda é um cristal à parte e que ela não de forma alguma faz parte disso, porque ela não gosta de moda, ela não se liga nisso. Por ela só usava camiseta e calça jeans o tempo inteiro, mas até aquela camiseta e calça jeans dela tem uma informação, está passando um posicionamento, com certeza. Legal, professora Lara da Haas. Aliás, são temáticas que se encontram, inclusive agora a Lorena falava do Eco Fashion, que é uma coisa importante, dá um programa só para isso, a valorização da agricultura familiar, e nós vamos girar o mundo da notícia, Isis, agora é com você.
É o Eduardo, né? É o Eduardo. Não, na verdade é comigo, professor. Sara, vamos lá. Pois é, essa notícia vem lá do jornal Jerusalem Post de Israel, e a manchete diz que varejista de moda Zara israelense condena um de seus designers de origem judaica por ato de xenofobia contra uma modelo de origem palestina. E também tem mais informações aqui. Primeiramente, eu queria dizer que eu adorei o último comentário da professora falando sobre as formas em que os movimentos sociais se enquadram e usam a moda também para mostrar. Eu venho há um tempo acompanhando o Body Positive e toda a ideia e a discussão sobre o fast fashion, né, não ter roupas. Existem pessoas que não têm roupas disponíveis para elas. Então, isso é muito interessante para começar a pensar. E que existem determinadas roupas que mulheres gordas não podem usar. Então, tem um debate muito interessante sobre isso. É realmente muito... tem muito assunto. E também tem a gente pode falar também da questão da propaganda e do marketing, que são utilizados, né, pela indústria da moda para seduzir o público, né? Como a professora já estava falando, isso é um grande engate para a moda trazer e continuar suprindo aquela demanda. E é utilizado, né, como influência para o consumo por meio de cores, ícones subliminares, que tornam o marketing e a propaganda tão desejáveis. A pressão e a influência da mídia por estar na moda impressionar, né, é utilizada para manipular e estimular a compra de consumo, como forma de gerar felicidade, né? Sendo a emoção para comprar o produto uma forma de provocar satisfação, seja por necessidade ou para suprir um desejo, um status de autoestima. É interessante isso que a Isa está dizendo, professora Lara, porque quando você fala na mídia, fala-se também no controle de desejos. E aí a grande questão é, como nós estamos num sistema capitalista, a gente precisa usar o mercado, precisa comprar, precisa vender. Mas como controlar um pouco isso? Porque, de repente, você acaba entrando numa fábrica de desejos e perde o foco, inclusive, vai descartando o tempo todo, né? Com certeza. Enquanto consumidores, isso parte de uma educação, uma certa vigília, um olhar atento, né, aos seus próprios hábitos. A gente também não pode se colocar apenas como agentes passivos disso, né? Nós fazemos parte disso. Claro que estamos sendo estimulados, provocados, né, tentados a consumir. E, poxa, é muito bacana, é muito legal consumir moda, é muito legal se vestir, é muito legal. Eu tenho certeza que toda vez que alguém usa uma roupa que considera ousada, né, se sente tão empolgado ou ansioso para ver o que as pessoas vão dizer. E, de fato, nós temos que ter essa vigília, nós temos que ter esse cuidado. A moda, ela é uma indústria muito inteligente. Existem profissões ligadas à moda, né, que são o da pesquisa de tendências. Então, existem escritórios, birôs de estilo que se propõem a estudar comportamento, sociedade, que vão às ruas, fazem pesquisas de campo e trazem tendências, né, para que a moda exatamente tente suprir, para que a indústria tente suprir essas tendências. Não é ao acaso, não é apenas uma inspiração súbita de um estilista que pega e todo mundo adere. Não, tem um estudo por trás, tem um estudo de necessidades, do que a indústria está fornecendo de insumos, do que os jovens estão consumindo, do que as pessoas estão consumindo, quais são as tendências. Então, quais são os eventos? Às vezes, por exemplo, se vocês repararem, época de Olimpíadas, as roupas tendem a ficar mais esportivas. É tudo muito bem pensado. Pelo que a própria sociedade vem passando, né? O conceito de Zeitgeist, apesar de um pouco saturado, ele é amplamente estudado. Zeitgeist refere-se ao espírito do tempo, que é essa aura que nós, às vezes, não conseguimos perceber, mas que nós estamos emanando o tempo inteiro esses sinais de coisas que estão emergindo ou de coisas que vão sofrer grandes mudanças.
Legal, reflexões maravilhosas. Não, é porque cortou aqui para mim, então pode continuar, professora, porque cortou para mim. Não, era isso que eu tinha a dizer. Nós temos uma indústria muito atenta e, assim como ela, nós temos que estar atento, nós temos que nos policiarmos, temos que aprender a usar filtros, né? Acho que a gente vem aprendendo isso com as redes sociais, porque entramos de cabeça nisso, principalmente o brasileiro entrou de cabeça nisso, e agora a gente começa a dar uns passos para trás, percebendo os prejuízos que isso pode causar. Com a moda não é diferente. Legal, professora Lara da Raça. Aliás, um programa super interessante hoje. Tem cada coisa sendo dita e cada gatilho que está dando para a gente puxar pergunta, puxar comentário. É muito interessante, muito, muito bom mesmo. E tem gente comentando o nosso programa. A Verena vai colocar aqui os comentários. A Ana Correia está dizendo o seguinte: discussão maravilhosa, parabéns para a equipe. Eu quero perguntar qual é a importância da China no contexto da moda, tendo em vista a sua posição como grande produtor de tecidos em nível mundial. Vamos segurar essa pergunta, porque a Sara já vai também colocar daqui a pouco essa pergunta. O Vitor Calderaro está dizendo, muito interessante a análise da professora Lara sobre a relação entre moda e as suas formas de expressão política. Obrigado, Vitor. A Agatha Poliani está dizendo o seguinte: tenho uma amiga que sempre enchia de elogios a professora Lara. Agora entendo bem os motivos. Programa incrível demais. Obrigado, Agatha. Que bom saber disso. E olha só, Sara, eu vou te dar essa oportunidade, até porque nós temos uma pergunta ao vivo, né? Então, você, por favor, conduza essa parte. Professora, a gente tem uma pergunta ao vivo, eu vou chamar aqui a Ana Cláudia, ela é do 2º semestre. Ela quer fazer uma pergunta para a senhora. Oi, Ana Cláudia, tudo bom? Boa tarde para todos. Professora, eu gostaria de saber que, assim, na internet sempre tem muitos relatos de uso de trabalho escravo na indústria da moda. E nem todos são verdades, como no caso da Shein. Eu queria saber o que é feito a respeito nesse tipo de caso. Nós temos duas formas, né? Eu não vou falar mais de estarmos atentos, porque tem sido a minha frase aqui contínua. Mas, assim, a indústria da moda, nem toda indústria produz aquilo que ela projeta. Então, os projetos partem das marcas, dos birros de estilo, né, das centrais de desenvolvimento de produto, mas ela vai ser confeccionada em locais longínquos, distantes, sem nenhum contato com a empresa. E, normalmente, as empresas elas têm contato com o representante, com o gestor daquele local, e é muito conveniente para essas empresas não fiscalizarem, né? Deveria ser de prática que nós fiscalizássemos os lugares que vão costurar as nossas roupas, que vão costurar as nossas peças. E é aí que começam a surgir as condições análogas à escravidão, né? Você não fiscaliza o local onde ela está sendo produzida, as condições que estão sendo produzidas, as quantidades, quantas essas pessoas estão recebendo por isso. Você apenas contrata um serviço que paga, que cobra muito pouco e para o seu lucro ser extremamente conveniente. Então, se as empresas começarem a fiscalizar melhor as suas oficinas, a exigirem, né, se a gente começar a ter protocolos que exijam comprovação de boas práticas, talvez seja uma mudança, principalmente em relação à questão das condições análogas ao trabalho escravo. E isso se torna mais difícil, por isso que a importância do incentivo a cooperativas e ao consumo e produção local, porque quanto mais longínqua está a sua produção, menos controle você vai ter. Nós temos barreiras linguísticas, geográficas, logísticas, para ter esse tipo de controle. Por isso que muito a gente acaba explorando, a gente fica sabendo, né, que de produções em países asiáticos, mas isso acontece no Brasil. Perfeito. Também, não tenha dúvidas. Legal. Ana Cláudia, foi muito boa a tua pergunta, viu? Quero te agradecer por você ter participado do Globalizando, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde para todos. Obrigado, Ana Cláudia. E olha só, a professora Lara estava falando um pouco dessa questão também cultural, essa relação internacional. Quero lembrar que por isso que nós, internacionalistas, discutimos governança global, para a gente ver que tipo de legislação pode ser criada para proteger exatamente os trabalhadores em nível internacional. Falando em cultura, a gente fala em música.
eu quero logo chamar a Maria Clara Madorra para fazer parte do nosso programa, porque vai falar daquele aspecto diferenciado, né, do programa Globalizando, e ela está com problema para entrar, mas daqui a pouco ela vai entrar com certeza, justamente porque é o aspecto diferenciado do programa Globalizando, que é a nossa playlist. Enquanto a Madorra não vem, enquanto a Madorra não chega, então vamos lá, Isis, vamos viajar pelo mundo da notícia, vamos lá. E vamos para um dos núcleos da moda, né, do jornal Euronews da França. Com o início da pandemia, os trabalhadores das fábricas de roupa na Etiópia, Honduras, Índia e Mianmar enfrentaram problemas em seus empregos, com salários não pagos, violência, ameaça e até mesmo proibição de uso de banheiro. É uma questão muito importante para a gente debater, porque, como a gente estava falando sobre esses locais que são... existe uma fiscalização muito ínfima, às vezes nula, mostra muito essa questão do trabalho análogo à escravidão, que é um dos principais críticas da indústria da moda hoje em dia. É isso mesmo, e a gente sempre traz, o nosso intuito é trazer informação de qualidade, a gente traz um apanhado histórico também da indústria da moda. Então, olha assim, como resultado da crise do petróleo, né, surgiu um modelo de produção que buscava viabilizar o lucro e aumentar o uso de roupas mais baratas, produzidas em tempo recorde, maior escala, que é o que a gente já falou aqui, né, o fast fashion. Então, devido à incerteza no volume de produção de roupa, as empresas que seguem esse modelo mantêm um pequeno número de funcionários. E se há um aumento da demanda, por exemplo, se corre até a quinterização do serviço feito de maneira informal e a preços reduzidos, né, professora? E nesses ambientes que a mão de obra análoga à escravidão acaba se proliferando. Então, a indústria da moda, com certeza, ela tem o seu lado positivo, mas também temos as críticas a serem feitas, né, professora? Inclusive, antes da professora Lara, Eduardo, eu queria colocar mais uma pimentinha na história, né? Quando a gente fala em trabalho análogo à escravidão, fala uma série de situações, a indústria da moda, ela às vezes coloca por baixo dos panos essa situação, porque o que fica é o glamour. Então, quanto mais a gente discutir esse tipo de coisa, mais consciência crítica a gente vai criar, né, professora? Claro, com certeza. Nós precisamos, né? Inclusive, nós precisamos de vocês, como o professor Mário Tito colocou, pensando na maneira legal, do olhar das relações internacionais, dos direitos humanos, do direito, né? Para nos ajudar, porque também não é possível a gente pedir apenas de grandes corporações industriais, né, essas boas práticas. E vale lembrar também que esse tipo de escândalo ele é passível em empresas de pequeno e médio porte, de médio porte, né? No Brasil, nós temos, com certeza, empresas que não são grandes, que não são fast fashion, que são, inclusive, empresas familiares, né, que começaram de forma de subsistência, mas que migraram, né, para essa terceirização e acabam esbarrando nisso, em oficinas com condições análogas ao trabalho escravo. Então, a gente precisa também orientar, não é só pressionar grandes corporações, mas é orientar e educar o médio profissional, as indústrias de médio porte, orientar os industriais, educá-los, né? Porque são pessoas que não vêm de uma formação nem de uma assessoria completa como essa. E a lei nos ajuda também, né, a cumprir com determinações. Muito bom. Olha, o programa Globalizando é uma produção do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Se você está se interessando por esse tema ou por algum tema que nós discutimos no Globalizando, saiba que você pode fazer relações internacionais conosco já no próximo semestre. Tem duas formas de entrar no nosso curso. Ou você faz o vestibular agendado, www.unama.br, agenda a sua prova e vem fazer relações internacionais com a gente, ou você pode entrar com a sua nota do Enem. Quanto maior a sua nota do Enem, maior o desconto que você vai ter na sua semestralidade. Então, você pode fazer relações internacionais conosco. Eu quero aproveitar que a Madorra ainda não conseguiu cair ainda. Madorra, vamos falar sobre playlist do programa Globalizando. É com você.
Oi, professor, espero que agora vocês estejam me ouvindo. Tá meio difícil aqui, problemas técnicos, mas a gente tenta do jeito que for. Boa tarde, professor, boa tarde à nossa equipe, boa tarde a Lara e a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui para divulgar nossa playlist. Adorei o tema do programa de hoje e eu queria dizer que, infelizmente, por conta da ausência da rádio, a gente não consegue inserir diretamente no programa, mas que a gente consegue trazer para vocês nesse novo formato, disponibilizando ela nas nossas plataformas de streaming, no YouTube, Spotify, Deezer e nas nossas próprias redes sociais. Playlist essa que é sempre pensada de acordo com o tema da nossa live do sábado, então vamos ter aí uma sequência com os países ao redor do mundo que mais lucram com a indústria da moda, sendo eles Alemanha, Argentina, China, Estados Unidos, França, México, Espanha, Itália, Reino Unido e, claro, nosso sempre presente Brasil. Portanto, aguardem que ela vai ser divulgada pela equipe de mídias a partir de amanhã. Então, acessem, escutem e acompanhem também pelo Spotify, YouTube e Deezer do nosso programa Globalizando. Obrigada. Aliás, Maria Clara, é sempre uma honra, né, a gente fazer uma playlist que abarca países do mundo todo, porque mostra uma diversidade cultural tremenda, né? Com certeza, a gente descobre muita coisa, a gente também posta muita coisa que a gente gosta para vocês curtirem, a gente vai ter nessa playlist aí Lady Gaga, Jorge Ben, Eros Ramazzotti da Itália, então aproveitem, curtam. Legal, Mador, fica aí, Mador, enquanto não cair você fica Se com eu não a gente. cair, eu fico A aqui Lady para dar Gaga tchau. não pode faltar nessa playlist. Exatamente. Não. Eu só digo que ninguém pode perder a playlist do Globalizando que sai amanhã. Olha só, eu queria fazer eco aos comentários que estão chegando. Põe pra gente aí, Verena. Olha só, a Jennifer de Souza está dizendo: RI está em tudo, live sensacional, parabéns. Obrigado, Jenny. O Vitor Calderaro, grande participação dele, porque a indústria da moda, de certo modo, é sempre voltada para uma visão cultural do Ocidente. Vitor, isso dá um programa só para ele. Na verdade, como nós estamos já terminando, eu vou deixar para ela falar no finalzinho só, mas é um programa novo. A Ana Corrêa está dizendo: muito interessante comentar também como a ocidentalização da moda acaba, de certa forma, minimizando todo o mundo cultural presente no Oriente, que é a mesma coisa, basicamente, que o Vitor acabou de perguntar. Como nós estamos quase nos finalmente, professora Lara, antes de eu agradecer, eu queria que a senhora desse umas pinceladas sobre essa questão da centralidade do Ocidente nesse mundo da moda. Tá certo. A moda, como nós a conhecemos, ela é eurocêntrica. Quando a gente fala de história da moda, ela é um contexto eurocêntrico por conta das práticas das cruzadas, do mercantilismo, surgimento de burguesia, tudo isso é um contexto eurocêntrico. Mas temos que ficar atento. A moda, hoje em dia, ela é pautada para grandes mercados consumidores, grandes mercados potenciais. Então, o luxo, ele se voltou para o mercado asiático, ele se voltou para o mercado árabe, as roupas para o mercado árabe ficaram muito mais brilhosas, muito mais luxuosas para atender essa mulher, né, que pode pagar por roupas a preços astronômicos. E fiquem atentos, como somos uma das maiores populações, a indústria da moda também está voltada para o nosso mercado. Ela vai pautar, ela vai atender ao gosto de grandes mercados consumidores. Então, a gente está tendo uma migração desse olhar para as necessidades do Oriente. E a maquiagem feminina, ela vem mostrando essas transformações. Nós vemos adotando, pela Coreia, tendências de maquiagem muito forte deles, e não nossas, porque a maquiagem brasileira ela era tipicamente muito pesada. Muito legal, muito legal. Outro programa interessante, só, né, Sara? Só sobre maquiagem, é outra coisa, outro mundo. Maravilha. Eduardo, olha só, como a Giovana não pode estar aqui hoje, eu queria que você falasse um pouquinho do site internacional da Amazônia, o que é o site, como é que as pessoas podem acessar, Eduardo? Exatamente, eu trabalhei no site 2 anos, é um primo próximo do Globalizando, bem próximo, são 2 projetos de extensão do curso de Relações Internacionais, tá bom? E durante a semana no site nós temos diversos conteúdos, sejam eles históricos ou atuais, tá certo? Então a gente tem dicas de livros, dicas de filmes, artigos acadêmicos, vídeos muito bacanas que vocês podem ter acesso. Então você que está pensando em fazer relações internacionais aqui pelo Globalizando, você pode entrar nas nossas redes sociais, no Globalizando, no site. Eu tenho certeza que você vai chegar naquele mundo e vai entrar, vai para um artigo, vai para um vídeo, vai se deleitar e vai fazer relações internacionais aqui com a gente.
Certo? Então, para você entrar no site é muito fácil, é só www.internacionaldamazônia.com.br, mas se você não conseguir, o link está em todas nas nossas redes sociais. Tá? Então, aproveite, assim como a nossa playlist, o site também está repleto de outros conteúdos, e aproveite o melhor que Relações Internacionais da UNAMA pode oferecer para você. Muito legal, Eduardo, obrigado. E olha só, gente, eu tenho sempre um recado para você, né? Eu falei agora há pouco de relações internacionais, mas eu queria dar o espaço para a professora Lara falar também do curso dela, o curso de moda. Eu vou levantar essa bola, a senhora chega cortando, por favor, tá, professora? Queria que você falasse um pouquinho do curso de moda da UNAMA. Muito obrigada, professor. O curso de moda da UNAMA é um bacharelado, o único bacharelado do norte do país. Ele tem 12 anos de existência e ele abarca as questões da produção, mas ele também tem reflexões muito pertinentes sobre o mercado de moda. É um curso muito interessante para quem deseja fazer uma segunda graduação e entender um pouco melhor desse mercado, e também para as pessoas criativas que gostam das manualidades, do manuseio do têxtil, que querem imprimir a sua criatividade. Como eu falei, moda é uma faculdade extremamente interdisciplinar, é um curso de 3 anos, né? É um bacharelado de 3 anos aqui, mas a gente abarca aí uma série de conteúdos muito interessantes e que só tem a enriquecer o repertório de profissionais, principalmente das relações internacionais, do marketing e da administração. Então tá feito o convite para quem quer fazer segunda graduação, viu, Sara? Pois é. Então, já para fazer moda é muito interessante, e quem for de moda pode fazer relações internacionais como segunda graduação, com certeza. Então, estamos quase terminando o programa Globalizando de hoje. Verena, coloca só esse comentário, eu sei que é uma pergunta, mas só para dizer que quem perguntou, que a gente vai responder na rede social. A Sara vai entrar em contato com a professora Lara para a gente responder lá na rede social mesmo, para Vera Baixo. Quero agradecer muito a participação dela, dizendo a moda hoje usa tecido de algodão, então isso a gente vai responder nas nossas redes sociais. Legal, muito bom. Gente, o programa foi tão bom que passou tão rápido, e aí eu quero agradecer a professora Lara, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui, retribuindo o carinho que nós trouxemos naquele evento de moda. Fico muito feliz e desejo muita sorte ao curso de moda e que seja realmente o curso cada vez mais diferenciado no norte do país, professora. Com certeza, professor. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite, pela sua disponibilidade. Muito obrigada aos membros do programa Globalizando por terem sido gentis, solícitos comigo. Eu adorei falar com vocês. A moda, nós do curso de moda também queremos ter essas trocas extremamente positivas com vocês. Vocês são todos muito bem-vindos, porque a reflexão, como vocês perceberam, não tem fim quando a gente pensa moda sobre o olhar das relações internacionais. Ótimo, professora, muito obrigado. Quero agradecer a equipe que trabalhou comigo hoje no programa Globalizando, a começar pela moda, como é que eu posso dizer, internacionalista apaixonada por moda, que está no 8º semestre, Sara Tavares, muito obrigado. Obrigada, professor Mário Tito. Muito obrigada, professora Lara. O Globalizando de hoje definitivamente entrou para a lista dos meus programas favoritos. Eu estava muito ansiosa. Eu pedi para esse programa. Muito obrigada aqui por ter atendido. Obrigada, pessoal. Isis e Eduardo e professor por ter apresentado o programa hoje. Foi incrível. Obrigada, Amador, que já saiu também. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, a playlist que vai sair amanhã. A gente tem muitos outros conteúdos nas nossas redes também. E espero ver vocês na próxima. Obrigada. Legal, Sara. Deixa eu agradecer também ao queridíssimo Eduardo Oliveira, que sempre se dispõe muito bem, de uma excelência tremenda aqui na apresentação do Globalizando. Obrigado, Edu. A excelência do Globalizando, eu fui formado pelo site, pelo Globalizando, então tudo aqui é formado pela UNAMA, por eles. Então, muito obrigado, professora Lara, foi excepcional. A senhora já está convidada, já estou convidando aqui de antemão para a senhora voltar aqui no Globalizando, a gente vai conversar mais sobre RI e moda, tá bom? Isis, Sara, sempre um prazer, e você que está nos acompanhando pelas diversas plataformas, muito obrigado pela atenção e até o próximo programa. Então, legal, se você vai, só rapidinho, então, se você quiser e vai com certeza ir lá nas nossas redes sociais, é só ir lá no nosso Twitter, @pglobalizando, tem muito conteúdo bacana. Tchau, pessoal. Legal, Eduardo. Tchau, pessoal.
Calma, que ainda falta terminar, deixa eu agradecer ainda, é porque o Eduardo está querendo acabar o programa antes de mim. Quero agradecer a internacionalista Isis Maíra. Aliás, Isis, você também pediu para estar nesse programa, quero te agradecer muito pelas ótimas reflexões que você fez, Isis, com você. Eu sempre fui muito fã da moda, então esse programa com certeza também foi um dos melhores programas que eu já fiz, já pude participar, e muito obrigada, professora Lara, foi incrível mesmo, a todo mundo que está assistindo a gente, podem deixar perguntas, comentários que a gente vai responder durante a semana, e vocês podem também assistir o programa inteiro, se quiserem de novo. Se não assistiram todo, podem assistir. A gente vai disponibilizar para vocês o programa na íntegra em todas as nossas redes sociais. Até o próximo. Legal, obrigado, Isis. Quero agradecer também a Maria Clara Amadorra, que nessa entra e sai também, deu o recado dela sobre a... Falei agora, tem que ser agora e deu certo. Eu queria agradecer ao professor Mário Tito pela oportunidade de estar aqui nessa família, nesse programa mais esse sábado. Eu agradecer a Lara, foi muito bom me acompanhar vocês aqui, mesmo caindo, eu estava no Facebook, então peguei a discussão, foi muito legal. Obrigado aos meus colegas e obrigada super especial a todos vocês que nos acompanham sempre por aqui. É um grande prazer fazer parte dessa equipe e divulgar o nosso trabalho. Aproveitem a nossa playlist a partir de amanhã e espero que vocês curtam muito. Legal, Maria Clara, muito obrigado. Quero agradecer a quem conduziu a direção do programa de hoje, Verena Moura, estreando na condução do programa, auxiliado, um auxílio nobre pela Hiro, pela Larissa Schoenberg, Hiro, e também na cronometragem, também estreando Lucas Patrick, ficou louco hoje na cronometragem do programa, deu tudo certo. Nas mídias esteve Yuki Kawai, e o tema do nosso programa vai ser cultura chinesa. Mas atenção, próximo sábado nós estamos de férias, a gente não vai ter a live no próximo sábado, a gente deu férias para a equipe da próxima semana, e o nosso programa é no sábado, dia 17, nós vamos falar sobre cultura chinesa, e vai ser maravilhoso. Muito obrigado a você que participou conosco, a gente se vê nas redes sociais. Muito obrigado, pessoal, tchau. Tchau, tchau.